Olá, irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra. O texto hoje para a nossa conversa, para a nossa breve reflexão, encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com as palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o ministério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam, pois se houvessem entendido não teriam crucificado o Senhor da glória. Glória a Deus. Isso é a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor, meu irmão? Você ama o Senhor, minha irmã? Então declara teu amor falando: eu te amo muito, Pai. Eu amo muito, meu Deus, eu sei o que Ele fez por mim. Eu amo muito mesmo, eu amo muito Jesus Cristo. Amo muito o Espírito Santo, amo muito o Pai. Sei as dádivas que Ele tem me concedido, mas elogios à parte, Ele sabe do meu coração e creio que Ele sabe também dos irmãos, creio muito nisso. Vamos ao que interessa, vamos à nossa conversa. Quero contextualizar rapidamente. Paulo pregava aqui, era a primeira igreja de Coríntios, e a primeira igreja de Coríntios ela tinha algumas características, irmãos, sabe? Ela era uma igreja imatura, e o Coríntios era uma cidade que ficava num ponto logístico, mais ou menos falando como Uberlândia. Uberlândia, por exemplo, fica a 600 quilômetros entre a distância de São Paulo, 600 quilômetros de Belo Horizonte e 500 quilômetros de Brasília, e por isso é um ponto logístico onde passam muitos viajantes. Lá era um ponto à beira da praia, então tinha muitos viajantes, e por isso a cidade era extremamente corrompida, principalmente naquilo que era o mercado sexual. Os viajantes até tinham um nome para isso, chamava no grego Korintianzomai, que significa como um Coríntios, ser como um Coríntios, ou seja, totalmente depravado, irmão. Era pejorativo. E essa igreja, ela era uma igreja infantil, uma igreja imatura, e por isso os falsos ensinos eram um terreno fértil para que falsos mestres viessem e dominassem ali os cristãos. E pela diversidade, irmãos, de pessoas de vários pontos do mundo, por essa questão, que se apaixonavam ali pela cidade, ficavam ali, a igreja também enfrentava essa dificuldade. Vários tipos de pessoas, e cada uma querendo colocar um tipo de situação. É nessa epístola que Paulo fala: uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Pedro, outros dizem que eu sou de Apolo, e outros dizem que eu sou de Cristo. Numa tentativa, era muito dividida a igreja. E ele traz aqui a questão da sabedoria, a questão da sabedoria de Deus e o plano específico, a questão do propósito único com a vida de cada um. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a nós, trazendo isso para a nossa vida. Ele começa falando: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era, ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Eu quero começar falando, irmãos, para cada tipo de pessoa, nós deveremos ter um tipo de conversa. Eu quero repetir isso: para cada tipo de pessoa, nós deveremos ter um tipo de postura, um tipo de conversa. É isso que ele está falando. Entre nós temos conversas maduras e espirituais sobre propósitos e desígnios eternos. E ele está falando justamente dos governantes, da questão. Eles logo caem no esquecimento. Por quê, meu irmão? Normalmente, uma pessoa imatura, ela é ingrata. É uma das características de uma pessoa imatura. Ela é ingrata. E o ingrato, ele tem problema de amnésia. Ele não se lembra das coisas que você fez para ele.
Ele é orgulhoso, não tem coragem de sair da escuridão, coloca a culpa de tudo que acontece, ou em Deus ou nos outros, não consegue olhar para si mesmo, não consegue olhar para si mesmo. Quero ler com vocês um texto que mostra justamente o que ele está falando. Está em Lucas capítulo 15, conta a história do filho pródigo. Eu quero ler aqui o versículo final, aqui, no versículo 31, que fala assim: o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. O pai representa Deus e tem a história dos dois filhos, um que saiu, que pediu a sua herança antecipada. E eu não quero nem falar desse, porque esse na verdade ainda foi mais corajoso que o outro. O problema foi o outro irmão que estava lá. Quando o filho volta e o pai dá tudo para ele de volta e faz a festa, ele olha para o pai e fala: pai, eu tenho lhe obedecido em tudo, trabalhado como um escravo, e o senhor nunca me deu um cabrito. E tem muitas pessoas assim na presença de Deus, irmãos, que se esquecem quem é. Primeiro, ele não era escravo, ele era filho. Eu quero repetir: você não é escravo, meu irmão, você é filho. Segundo, tá olhando sempre para o outro, tá sempre olhando para o que o outro ganha, para o que o outro fez, para o pecado do irmão, mas esquece de olhar para si mesmo. Terceiro, irmãos, não consegue acessar as promessas porque não sabe quem é. Não sabe, cai no esquecimento. O pai fala: tá tudo, você tem sempre andado comigo, tá tudo à sua disposição. Tá tudo à sua disposição. Por quê, irmãos? Porque não entendem o plano de Deus para a sua vida. Porque não oram, porque não dialogam. Estão mais preocupados com a questão legal, ou seja, trabalhar para ver se consegue ganhar alguma coisa, fazer alguma coisa. Tenho trabalhado feito um louco, fazer alguma coisa para ver se recebe alguma coisa. Quando o pai, sabe, o nosso Deus, ele é recompensador. Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmão, porque nós temos que crer que ele é espírito e que ele é galardoador. Aquele ali estava com ele, mas não percebia tudo o que ia acontecer, caía logo no esquecimento. Então nós precisamos entender isso. Por quê? O pai, ele tinha um tipo de conversa com o filho, deu autoridade, deu um anel, sabe por quê? Porque o filho teve coragem de pedir a herança e saiu, mesmo que pecando, arrependeu e voltou, irmão. Agora, qual amadureceu mais rápido? O que foi para o deserto e comeu com os porcos, ou o que estava dentro da casa? Tem muita gente assim. Eu já ouvi uma piadinha que, no meu entender, é de muito mau gosto, que fala assim: o maior fake news, longe da igreja, mas com Deus, perto de Deus, mas Deus está comigo. Mas também tem aqueles que estão dentro da igreja, mas estão com o coração totalmente afastado do Pai, não conseguem acessar, não conseguem. E nunca teve, meu irmão, numa estrutura, sempre esteve nesse nome, Jesus. Eu gosto, porque ele fala no versículo 7, pelo contrário, a sabedoria a que Deus nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano antes secreto e oculto, embora ele tenha o elaborado para a nossa glória, do começo do mundo. Efésios 2:10. As obras que de antemão ele preparou para que nós pudéssemos andar nela. Cada um de nós tem um propósito individual e único, irmão. Agora, precisamos entender, o plano e o propósito é de Deus. É o Deus que revela o destino, mas não mostra o caminho. E por isso Paulo fala que é mistério de Deus. Seu plano antes secreto e oculto. Por quê? Como Abraão, ele chama para caminhar. Ele chama as pessoas para caminhar. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 22, versículo 3. Fala assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar de Deus, que lhe havia indicado. Irmãos, Deus nunca foi a favor de sacrifícios humanos. E ele olha para Abraão e fala: leva o teu filho até o monte Moriá e dá-me o teu único filho, aquele a quem tu ama. Só que ele tinha tanto Isaac como Ismael, mas ele fala: aquele a quem tu ama. Ele queria saber se a promessa tomava conta do coração. E nós percebemos que Abraão era um homem de fé. Por quê, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu tenho filho. Eu imagino a caminhada de Abraão. Quantos pensamentos negativos. Quanta vontade de desistir. Quanta vontade de voltar. Irmãos, quantas vezes ele deve ter negado o sentimento. E a fé, ela não sente. Eu quero repetir, a fé ela não sente.
Porque se ela sentir, você não vai. Perceba esses verbos. Levantou-se, olha, é impressionante isso aqui, ó. A gente começa a olhar a questão dos verbos, fala levantou-se, preparou-se, tomou-se, partiu a lenha, saiu e foi. Ou seja, irmão, ele hora nenhuma, ele olhou. Em Romanos 6,6 fala que justamente que nós somos escravos daquilo que escolhemos obedecer, ou do pecado para a morte, ou de Deus para a justiça. E a fé, ela é a obediência. A fé, ela é a obediência. O plano de Deus, ele vai provar a nossa fé, ele vai provar muitas vezes, nós vamos caminhar no escuro e nós vamos andar num mistério que ele não nos revela. Agora, eu gosto de um versículo que fala justamente disso. Por quê? Porque, irmãos, muitas vezes nós mesmos precisamos caminhar no escuro, sabe por quê? Porque nós mesmos podemos atrapalhar o plano de Deus. Nós somos os únicos que têm capacidade de atrapalhar o plano dele para nós. E aí vai ser muitos momentos que nós vamos precisar confiar. Você entendeu? Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir isso aqui. Muitas pessoas precisam confiar, sem entender. E às vezes as coisas ficam ruins. Para quê? Justamente para nós tirarmos o ídolo do coração, assim como Abraão, que talvez seria ali o filho, a promessa seria um ídolo, e Deus fizesse a prova. Então as coisas começam a ficar muito ruins. Para quê? Para que caiam ídolos. Outra coisa acontece constantemente no deserto e nós percebemos isso, sabe? A nossa confiança aumenta. Como ele falava para Isaac, Deus proverá. Nós temos a plena convicção que mesmo que ele, e a palavra fala no livro de Hebreus, que mesmo Abraão crendo que ele pudesse sim oferecer o sacrifício, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Então nós vamos ter que caminhar, e essa é a palavra de ordem: obediência. Obedeça, obediência, obediência. Isaías 1, versículo 19: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se vocês estiverem dispostos a obedecer, sabe, passar às vezes por um vale de sombra e morte. E é por isso que as pessoas não entendiam por quê. Olha, fala assim, os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Por que entenderam, irmãos? Pensaram que o Senhor Jesus viriam com coroa de ouro e diamantes e fariam as vontades deles. Sabe, era uma turma que era bastante imatura, sabe? Bastante mimada. A turma dos fariseus estavam acostumados com a pompa, com a aparência. Irmãos, Deus não nos chama para viver dessa forma, sabe? E outra, não estava dispostos principalmente a abandonar o seu ego, o que é uma arrogância tremenda, e pecado para Deus é coisa muito séria. Mas também a esperança é coisa muito séria, e por isso ele permitiu que Jesus morresse, para que ele nos livrasse dos nossos pecados. Mas eu quero ler com vocês, porque é importante nós pensarmos, meus irmãos, sobre as nossas ações, porque a cada ação de maturidade nós matamos Jesus dentro do nosso coração, sacrificamos ele. Eu quero repetir isso. A cada ação de maturidade, a cada fiscalizada que eu quero dar no agir de Deus, a cada vez que eu levanto um ídolo, a cada vez que o Alisson, sabe, faz algo que não está traçado no plano de Deus, acontece isso aqui, Portanto, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto eu não atingir a idade adequada, o herdeiro não estará numa posição muito melhor que a de um escravo. Ou seja, eu sou filho, mas estou agindo como escravo. É como o filho mais velho, sabe? Tá lá na teologia do cabrito, tá com o espírito de servo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer aos seus tutores e administradores até que a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco quando éramos crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. E as pessoas continuam, irmão. Elas continuam. Elas não entendem que é preciso crescer. É preciso sair do lugar. É preciso, como o Abraão fez, levantar-se. Isso é fé, irmão. Levantar-se, preparar-se, tomar, sair, rachar a lenha e ir para o lugar aonde Deus indicou.
perceba que não tinha nada demais na ação. Logicamente, Deus vai mexer com as nossas emoções e com o nosso coração, a fim de quê? De que sejamos livres, meu irmão. Quando nós passamos pela fornalha ardente, o quarto homem, nós somos protegidos pelo quarto homem da fornalha, protegidos pelo quarto homem da fornalha. Mesmo que ele esteja passeando conosco, a fornalha vai desamarrando. E aí é onde nós chegamos, meus irmãos, ao cume da pregação, que é justamente: olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus, irmão? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama me obedece. Então, se ama verdadeiramente a Deus, meu irmão? Você ama verdadeiramente a Deus, meu irmão? Faça uma autoanálise, logicamente. Eu estou chamando cada um aqui a fazer uma autoanálise. Por quê? Porque, sabe, é muito mais do que nós pensamos, é muito mais do que nós imaginamos, é muito mais do que nós possamos, sabe, nos alegrar. O que Deus tem preparado. Agora, a nossa confiança parece que ela só funciona a partir do momento em que é o tal negócio. Agora, eu entendo da seguinte forma, irmãos. Eu entendo, e foi algo que eu percebi no deserto. Eu tive tudo à minha disposição o tempo inteiro, como aquele irmão mais velho do filho pródigo. E eu não consegui acessar. Sabe por quê? Porque eu era muito menino. Eu achava que precisava fazer algumas coisas. Achava, quando no contexto geral eu devia, sabe só o quê? Reconhecer a minha identidade e o meu propósito. Hoje eu consigo acessar com mais facilidade. Logicamente não acessei tudo, porque nem Abraão acessou tudo. Abraão desmontava a tenda e todos eles. Mas precisamos entender por quê? Porque Deus já preparou. A tua bênção, fala assim, ó, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Já está preparado, irmão. Já está preparado, meu irmão. A tua bênção já está preparado. O deserto não se trata dos outros. Não se trata de olhar do filho pródigo que saiu. Não. Jamais. O deserto, ele é sobre nós, Medevá, o lugar da palavra. Sabe? O lugar da palavra. Um lugar onde é tão silencioso e solitário que nós conseguimos ouvir a voz de Deus no íntimo. E tão inóspito que nós queremos sair logo, mas é necessário mais do que fé. Maturidade, que vem através da perseverança. É a perseverança que dá a maturidade, sabe? Romanos 5,5 fala que por isso nós nos alegramos com a tal tribulação, porque através dela, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, e a mistura disso tudo, meus irmãos, nos faz amadurecer para ter um caráter aprovado, porque Deus nos encheu com o seu amor por meio do seu Espírito Santo. E eu quero terminar com Efésios 2, versículo, com Efésios 2, com Efésios 3, versículo 20, que fala que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que atua em nós. O plano e o propósito é dele. O que nós precisamos fazer? Levantar, preparar, rachar a lenha, cortar, sair e ir. Tudo que ele mandar, irmão, faça, porque no final do teu processo, irmão, tem um propósito e uma promessa se cumprindo que vai ser lindíssima, muito melhor do que você pensa. Olhos nenhum ouviu e ouvidos nenhum ouviu o que o Cordeiro tem como recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, até uma próxima mensagem.